O Pedro falou que é possível que Jesus tenha ido estudar o hermetismo no Egito entre seus 18 e 28 anos. Sua pregação condiz muito com conceitos herméticos. Seria Jesus o maior alquimista interpretado de forma mística? Eu não iria por esse caminho, não, Pedro. É possível que Jesus tenha ido estudar o hermetismo no Egito? É possível, mas praticamente tudo é possível, né? A questão é provável, é historicamente assim, dentro do esperado daquela época, que uma figura que, pelo menos que a gente sabe de adulto dele, era um pregador escatológico, né? Itinerante, tenha antes disso passado por uma formação filosófico-religiosa de cultos de mistério, hermética, em Alexandria, por exemplo, eu não vejo nenhum indício disso, tá? Não vou dizer que é impossível, não. Mas assim, eu não apostaria nem um centavo nessa possibilidade. E não vejo que a pregação de Jesus condiz com conceitos herméticos também, não. Eu acho que, por exemplo, o Jesus dos textos gnósticos, que já tem essa pegada mais filosófica, com uma herança ali médio-platônica, neoplatônica, se quiser dividir isso, ou simplesmente platônica mesmo, pitagórico-platônica, o platonismo já é, de certa forma, um pitagorismo, mas assim, os textos gnósticos, o Jesus dos evangelhos gnósticos e dos textos gnósticos em geral, está mais próximo do hermetismo do que o Jesus dos textos dos evangelhos canônicos, das cartas de Paulo, das cartas de Judas, das cartas de Pedro e coisa do tipo, né? Então, assim, talvez você esteja pensando no Jesus da visão gnóstica de Jesus, né? E seria Jesus o maior alquimista interpretado de forma mística? Aí também não iria por esse lado, né? Porque a própria alquimia, a relação da alquimia com o hermetismo nos tempos de Jesus, tipo assim, a gente começa a saber mais sobre o que é a tradição alquímica documentalmente a partir do terceiro século depois de Cristo, né? Em textos egípcios, ali, papiros greco-egípcios, em textos do Império Romano de perseguição a forjadores de moeda ali, que ele vai chamar de alquimistas do Egito, pessoas que tinham conhecimentos de metalurgia. Isso é século terceiro depois de Cristo. Então vai saber o que era a alquimia antes disso, e aí a imagem que a gente tem da alquimia por essa via mística já são de textos muito posteriores, né, medievais, modernos, às vezes contemporâneos, que atribuem a autoria desses textos a Hermes Trismegisto, sei lá, textos árabes dos séculos nono, décimo, que dizem ser de Hermes Trismegisto, mas são 100% dentro do contexto ali dos textos filosóficos árabes daquele período, então não tem nada que nos leve a crer que realmente foi alguma figura chamada Hermes Trismegisto que escreveu, que é uma figura lendária, né? E se você tiver interesse na história da alquimia por uma via mais acadêmica, depois eu tenho um curso sobre isso. É o único curso aqui do canal, alguém até perguntou se o canal tem algum curso, eu nem falo tanto desse curso porque está fora das temáticas mais recorrentes do canal hoje, mas tem um curso que eu fiz de história da alquimia, dos tempos greco-egípcios ao século de Newton, ele está disponível ainda. Depois joguem no Google aí, ou na descrição dos vídeos, geralmente tem lá cursos. Aí você vai encontrar esse, para ter uma visão diferente aí da alquimia, diferente da perspectiva mística do século XIX para frente. O Chapéu Games falou aqui: fale sobre Santo Agostinho denunciar o livro do Apocalipse como falso, pois o mesmo seria gnóstico, uma corrente em alta na época, a qual Santo Agostinho tinha deixado. Recomendo o livro The New Science of Politics, que fala sobre isso. Olha, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né, era do grupo dos maniqueus, né, dos maniqueístas, que é de um líder específico, é o Mani, que é diferente de um gnosticismo, sei lá, de Valentino, são movimentos diferentes, né? Eu nunca vi a ideia de Santo Agostinho desacreditar o Apocalipse como gnóstico. O Apocalipse realmente era nos tempos de Santo Agostinho antes e depois, inclusive nos tempos de Lutero e depois de Lutero, mas o Apocalipse foi um texto muito disputado ao longo da tradição cristã, né? Eu citei o exemplo de Lutero, Lutero mesmo, que era um agostiniano, por coincidência, coincidentemente ou não, né? Quando estava na Igreja Católica, Lutero era da ordem dos agostinianos, e acreditava que o Apocalipse, assim como a Epístola de Judas e alguns outros textos, não deveriam estar no mesmo nível, na mesma, enfim, situação, ter o mesmo prestígio que os outros livros do Novo Testamento, né? Então há essa disputa do Apocalipse. Agora, sobre a desconfiança de Agostinho em relação ao Apocalipse por uma questão de gnosticismo, eu nunca ouvi nada a respeito. Alguém comentou aqui, né, que Agostinho
Teria chamado o livro de Apocalipse de fábulas, desacreditado por ser tardio e fazer previsões do futuro como revelação ou gnose. Ah, tá, foi você mesmo, né? Pois é, não sei sobre isso, cara, pra te falar. Mas assim, quando a gente vê esse termo gnose, é preciso ter cuidado porque gnose não significa gnosticismo como é entendido atualmente. Primeiro que há vários gnosticismos na antiguidade mesmo, né? Você tem os chamados 7 anos, os 7 anos de Sete, né? Não de 7 anos, tipo 6 anos, 7 anos. 7 anos por causa da descendência de Sete. Você tem os valentinianos. Você tem textos, sei lá, os marcionitas, que são às vezes chamados de gnósticos, mas que eles mesmos não usam esse termo e têm uma doutrina muito diferente de outros grupos gnósticos. Então o termo gnosticismo ele virou meio que um termo guarda-chuva que abriga diferentes cristianismos realmente muito diferentes na antiguidade. E aí, quando você traz isso para o período contemporâneo, aí tudo vira gnosticismo muitas vezes, né? Tem alguns grupos católicos, principalmente, que têm uma obsessão, assim, em identificar gnosticismo em tudo, né? Então, sei lá, a Marvel, gnosticismo na Marvel, gnosticismo nas campanhas eleitorais dos Estados Unidos, gnosticismo. Aí vira um termo que já passa a significar, assim, ele perde meio que o seu uso, né? Ele para de ser operacional praticamente, porque aí tanta coisa é gnosticismo que nada é gnosticismo mais, né? Mas enfim. E aí tem a outra coisa que é a palavra gnose significa conhecimento. Então, às vezes, alguém está falando ali de conhecimento, de salvação pelo conhecimento, e não tem nada a ver com a doutrina gnóstica, com as doutrinas chamadas de gnósticas, que tem esse repertório médio-platônico, essa cosmologia do demiurgo, das várias emanações ali, de Sofia. Isso é uma coisa específica que às vezes a pessoa fala gnose sem nenhuma referência a isso, né? Então, é um tema bem complicado e espinhoso.